Oi, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estou de volta nas minhas lives e é bom estar de volta aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre oportunidades na área de consultoria. Mari, bom te ver! Hoje a gente vai falar das oportunidades na área de consultoria, né? Eu estou abordando um pouco a questão das boas práticas, mas eu acho que é interessante a gente abordar também outros assuntos. E eu fico muito... Messia, boa noite. Mari, eu fico muito feliz. Danila, olha a Tati. Fico muito feliz em ver vocês aqui, ouvindo um pouco sobre consultoria. E é uma alegria estar de volta nas lives. Fiquei um pouquinho afastada, tive a Catarina, minha filha, e daí agora, né, as coisas se acalmaram e daí eu posso voltar com gás para essa parte de lives, de curso, e eu fico muito, muito, muito feliz que vocês estão aqui. Eu não sei se todo mundo me conhece, eu vi que tem algumas pessoas novas no Instagram. Mariana, meu amor, eu vi que tem algumas pessoas aqui que são novas. Meu nome é Irene Pessoa, eu sou nutricionista, sou formada pela UES em nutrição. Tenho especialização na área de gestão de serviço de alimentação também pela UES e eu sou mestre em ensino na saúde pela UES também, tudo na UES. A minha vida foi toda na UES e a faculdade é fantástica. Mas também apresentando essa questão do meu trabalho em consultoria. Porque a gente vai falar de consultoria, é interessante também falar um pouco da minha vivência em consultoria. Eu sempre trabalhei em restaurante comercial, sempre. Meu primeiro estágio de alimentação coletiva foi no Coco Bambu. Eu era estagiária do Coco Bambu e foi um dos primeiros restaurantes aqui em Fortaleza que a gente viu que tinha uma nutricionista que era responsável nessa área de boas práticas. Olha só, a nutricionista ficava com 4 restaurantes e eu era uma das estagiárias que ficava no restaurante. Então, o meu trabalho em alimentação coletiva foi em serviço de alimentação comercial no Grupo Coco Bambu. Eu fiquei estagiando em um dos restaurantes que era do grupo, na Beira-Mar, e depois eu fui estagiar no Dom Pastel, que hoje mudou de nome, acho que está como Coco Bambu. Quando eu me formei, em 2007, vieram demandas para mim de manual de boas práticas e POPs. Porque naquela época, em 2007, as pessoas elas não gostavam muito de alimentação coletiva. Não, até agora eu acho que tem um pessoal que não gosta muito de alimentação coletiva, o pessoal que está se formando em nutrição. Naquela época, muito menos. A gente também tinha pouco conhecimento sobre a alimentação coletiva. Então, quando eu me formei, vieram muitas demandas, especialmente de manual de boas práticas e POPs, 2007. Em 2004, foi lançada a RDC 216, eu me formei em 2007 para 2008, e aí muita demanda de manual de boas práticas e POPs. E o pessoal não sabia a quem recorrer. Antigamente, quem estava fazendo o manual de boas práticas e POPs eram os contadores. Veja que loucura. Às vezes eu vi alguns manuais de boas práticas e alguns POPs que os contadores faziam que tinham 2 páginas. Uma página para o manual, outra página para o POP. E daí, naquela época, 2007, 2008 já, né? Eu me formei em 2007, dezembro. A vigilância sanitária, ela começou a cobrar que pessoas da área de alimentação, né, fizessem a documentação sanitária. E daí veio muita demanda de manual de boas práticas. E eu comecei a trabalhar. Mari tá rindo. Mari, mas eu não sei se você chegou a ver, você é da parte da vigilância sanitária e do teu município,
contador fazendo manual de boas práticas e POPs. E eu vi esses manuais, né, que os contadores faziam, e daí eram realmente 2 páginas, uma página de manual, outra página de POPs. E eu me lembro na minha graduação que a professora Rosa Mâncio, fantástica da UES, ela tinha mostrado esse manual de boas práticas e POPs, assim, meio que essa estrutura que esses contadores estavam fazendo e a estrutura do manual de boas práticas e dos POPs eram estruturas de 2 páginas. Olha só, que coisa horrorosa, né? A gente que é da área de alimentação, sabendo fazer manual de boas práticas e POPs, havendo demanda no mercado, e a gente não agarrava essa demanda. Então, em 2008, eu comecei a fazer consultorias para serviços de alimentação, especialmente os comerciais, porque os comerciais, eles tinham essa demanda de documentação e o pessoal não agarrava essa oportunidade, não agarrava. Veja só, naquela época, de 10 alunos que se formaram na minha turma da UES, 10 alunos, apenas eu tive o assunto da minha monografia de alimentação coletiva. Só eu, 10% da turma, eu, fiz a alimentação coletiva como meu assunto para a minha monografia. Eu avaliei 10 restaurantes, apliquei toda a RDC 216 naquela época. E vocês vejam, naquela época já não tinha muita gente que sabia, que queria alimentação coletiva, ainda mais uma pessoa que sabia fazer manual de boas práticas e POPs. Aí os contadores estavam agarrando com unhas e dentes e fazendo um manual de boas práticas e um POP de 2 páginas. E houve essa vinda dessa demanda de manual de boas práticas e POPs. Foi muito bom, assim. Hoje ainda essa demanda ainda é grande, tanto é que hoje à tarde eu fui visitar um local para ver essa questão de manual de boas práticas e POPs, e vou ver amanhã outro. Veja, existe essa demanda, existe muita essa demanda. Aqui no Ceará a gente está com essa demanda sempre recorrente, sempre crescente. Eu estou falando de Fortaleza, aqui do Ceará, e eu não sei como é que é no estado de vocês. Eu sei que eu ouço muito de algumas pessoas que são, por exemplo, dos estados do norte, que existe muita demanda para os estados do norte e que não existe pessoas capacitadas para isso. Algumas pessoas do centro-oeste também, Mato Grosso do Sul, falaram de muita demanda. E algumas pessoas do Sudeste falaram que essa demanda, existe demanda, mas também existe muita empresa de consultoria em serviço de alimentação. Como é no estado de vocês? Existe essa demanda? Aqui em Fortaleza existe essa demanda e eu vejo, eu continuo atendendo demanda, especialmente manual de boas práticas, POPs, fichas técnicas. E a gente tem agora, né, nesse momento aqui no Ceará, em Fortaleza, muitas empresas de consultoria, né? Aqui o que em 2008 não tinha tanta empresa, quem sabe 2 ou 3, hoje aqui em Fortaleza a gente está tendo mais empresas de consultoria. Eu queria saber, existem pessoas aqui de outros estados, outras cidades, né, Mari, que moram aqui no interior do Ceará, e eu queria saber como é a demanda de vocês, o que vocês veem como demanda dos serviços de alimentação. Vocês já trabalham em consultoria? Eu sei que algumas pessoas que me seguem trabalham em consultoria, sempre fazem perguntas para mim sobre consultoria. E é interessante, eu gosto muito de entender como é essa demanda dos outros estados. Aqui em Fortaleza, como eu falei para vocês, manual de boas práticas, POPs, fichas técnicas, e daí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mari, tu tá em Fortaleza? Carol! Mari, tu tá em Fortaleza? Ai, que maravilha! Coloca aqui no chat onde vocês são, se vocês trabalham em consultoria, quais as demandas de vocês, se existe essa demanda de manual de boas práticas e POPs. Se vocês são estudantes e não sabem que documentação é essa, conversa aqui comigo, que daí a gente vai trocando aqui uma ideia, que o bacana é bom que a gente vai conversando sobre todos esses assuntos. É bom que fica bem interativo essa live que eu estou fazendo aqui com vocês. Mari está pertinho de mim, você está aqui pelas áreas, né? Tá vizinho a mim.
Ricardo, meu aluno, está em Pacatuba, está trabalhando, né, Ricardo? Está trabalhando muito nessa área de alimentação coletiva. Bacana ver os meninos que se formaram comigo trabalhando em alimentação coletiva. Elisa foi minha ex-estagiária. E a Elisa se formou e não foi para a UAN e eu fiquei em choque porque eu achava ela a cara da alimentação coletiva e ela não trabalhou em alimentação coletiva. Mas eu vou puxar essa menina para alimentação coletiva. Vamos falar de oportunidades. Uma primeira coisa que eu queria falar para vocês. Ai, de Minas! Ai, gente, eu adoro o pessoal de Minas. Seja bem-vinda, viu, Rai? Seja bem-vinda. O pessoal de Minas é maravilhoso. E obrigada por estar participando aqui da live. Obrigada a todo mundo que está aqui presente. Seu Francisco, o nosso líder de sala. E a Rê, maravilhosa sempre, viu? Sejam todos bem-vindos e eu fico muito feliz que vocês estão aqui comigo para a gente trocar essa ideia, me fazer muitas perguntas e engrandecer essa live de hoje. Rio Grande do Sul, não trabalho em consultoria. Olha, deixa eu te contar, Cris, vou chamar de Cris para a gente ser íntima. As pessoas que falam comigo, eu vou te contar que eu não imaginava que iam ser tantas, mas de pessoas que já trabalharam na área e pararam, aí que querem cursos de aperfeiçoamento, ou então que trabalharam em outra área, tipo em clínica, e daí querem aperfeiçoar o assunto, querem se aperfeiçoar em consultoria para voltar, né, para a área de nutrição e alimentação coletiva. Em relação ao Sul, eu tenho muito contato com o pessoal, não do Rio Grande do Sul, mas de Joinville. E daí até dei uma palestra para a católica de lá. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, eu tenho o pessoal do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu tenho muito carinho. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada, viu, Cris, por estar participando. E a Mércia de São Paulo. Mércia, tu já participou das minhas lives anteriormente, né? Acho que você já me fez até umas perguntas. Então, vamos conversar sobre consultoria e eu queria que vocês fizessem uma diferenciação do consultor para o RT. Existe a pergunta mais frequente é: Irene, eu fui chamada para fazer uma consultoria, eu preciso CRT? Gente, você não precisa CRT porque você não pode CRT. Eu não sei se todo mundo que está aqui na live é formado, mas é interessante eu explicar para vocês. RT se chama responsabilidade técnica. Pela orientação do conselho da gente, quem é consultor não pode ser RT. RT é uma pessoa que tem grande responsabilidade. Então, quando as minhas ex-alunas me ligam, Irene, me convidaram para eu ser RT. E daí, o RT, elas têm que ter ideia que não é consultor, não é consultor. O RT é um responsável técnico, normalmente não, ele tem que ser um assessor, ele tem que ter horas disponíveis para trabalhar e ele tem que assinar uma documentação de vínculo. Então, o nutricionista que vai ser RT, ele vai ter que assinar uma documentação, o local vai ter que assinar junto com esse nutricionista essa documentação, vai ter que levar para o conselho de nutricionista e daí ele vai formar esse vínculo. Você vai ser o RT do local e você vai se responsabilizar pela empresa. Eduarda, coisa linda. Entenderam? Então, se eu sou consultor, eu não posso ser RT. E se eu sou RT, eu não sou consultor do local. O RT, ele tem grande responsabilidade e a gente tem que assinar essa documentação para dizer que a gente tem vínculo. Você pode ser RT de 2 locais como nutricionista. E aí, vocês têm que entender que o RT é uma responsabilidade seríssima. Você colocou seu nome no serviço de alimentação. Será que vale a pena vocês entrarem como RT? E daí vocês têm que ver, né? Tem que avaliar. Toda vez que um ex-aluno me liga dizendo que a pessoa foi chamada para CRT, eu pergunto se ele tem horas suficientes para estar no local,
para estar atendendo às demandas de boas práticas desse local, porque se acontecer algum problema no local, com algum comensal, enfim, a culpa é sua, porque você é o responsável técnico. Será que você tem esse tempo disponível? Você vai ser o assessor do local, você vai prestar uma assessoria. Então, você vai se responsabilizar pelo serviço de alimentação. Será que vale a pena? Será? Você não pode, não, ele disse para eu ir lá uma vez por semana. Livinha, vou repetir em relação a RT. RT, você é da área de nutrição? RT se chama responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica é quando você se responsabiliza pelo serviço de alimentação. O serviço de alimentação é um restaurante. Você se responsabiliza pelo restaurante. Tu assina um documento e a empresa também assina um documento e você diz: ei, conselho de nutricionistas, eu sou responsável pelo aquele local. Então, você coloca o seu nome como responsável pelo aquele serviço de alimentação. É uma grande responsabilidade. Você não concorda comigo, Lívia? É uma grande responsabilidade. É tão grande que se você for fazer consultoria, você não pode ser RT. E se você for chamado para CRT, você não pode entrar na picuinha, na mentira da pessoa falar assim: não, tu assina RT e tu só aparece aqui uma vez por semana, 2 vezes por mês. Não, não pode, porque como é responsabilidade técnica, seu nome está em jogo. Se acontecer alguma coisa no serviço de alimentação, a culpa é sua. Olha só que coisa grande, né? Que responsabilidade grande é isso. Então, só seja RT se você se sentir confortável. Então, quando os alunos conversam comigo, eu converso muito sobre essa questão séria de ser responsável técnico. Consultor não pode ser responsável técnico. Consultor, ele presta assessoria. O Ricardo falou aqui. Pois é, Ricardo, ótima observação. Tem que ter muito cuidado, porque pode perder o CRN. E eu tenho certeza que cada um de vocês sofreu muito para conseguir o CRN de vocês, não é verdade? Eu sofri horrores. Muitas idas e vindas da UES. Então, pode ser que você, devido à situação, você perca o seu CRN. Então, boa noite, meu amor. Então, não coloquem o nome de vocês em responsabilidade técnica se o local ele não vai fazer as melhorias que você orientar, porque se acontecer um problema grande, o seu CRN pode ser anulado. Você vai responder por situações e vai perder o seu CRN ou coisa pior, né? Pode acontecer coisa pior. Então, assim, voltando à questão de consultoria, já falamos que RT não pode ser consultor, RT não pode ser consultor e consultor não pode ser RT. A gente, quando trabalha em consultoria, o bacana de se trabalhar em consultoria é que você pode ter você pode trabalhar em vários cantos, em vários serviços de alimentação, com prestando vários tipos de serviço. Vários tipos de serviço. Tem uma pessoa... Daiane, eu tenho que colocar agora no banner que vai ser às 21h30, horário de Brasília, que eu acho chiquérrimo, que tem pessoas de vários estados aqui do Brasil, e daí o pessoal do Cuiabá, eu acho que também tem Roraima, Acre, enfim, eles perdem porque eu não coloco horário de Brasília. Erro meu, viu? Mas você não perdeu muitos assuntos, não. A única coisa que eu falei, dando uma explicação, é que se você vai prestar consultoria, você não pode ser RT. E se você for RT, você não pode ser o consultor. A responsabilidade, quando você aborda a responsabilidade técnica, não tem nada a ver com consultoria. Só isso, tá bom? Mas eu vou ajeitar os banners e colocar horário de Brasília. Agora vem o assunto da questão de oportunidade. Como eu estava falando para vocês em relação a oportunidades, estava vendo aqui que tem umas perguntinhas. Em relação à oportunidade, o bacana de se trabalhar em consultoria é que você pode trabalhar
fazendo vários serviços e trabalhando em vários locais. Gente, eu já consegui trabalhar, por exemplo, de manhã num local, à tarde em outro, à noite em outro, porque o serviço de alimentação fecha meia-noite muitas vezes. Então você pode encaixar a consultoria em vários serviços de alimentação, em vários horários. O que eu gostaria de conversar com vocês em relação à questão de consultoria você não precisa obrigatoriamente trabalhar em consultoria tendo um MEI. Você pode trabalhar sendo pessoa física e na consultoria você faz um contrato de prestação de serviço e daí a partir desse contrato de prestação de serviço você pode prestar serviço para vários locais. Então, muitas vezes algumas pessoas falam comigo dizendo: mas eu queria fazer consultoria, mas eu não abri meu MEI, eu não tenho uma empresa. Então, às vezes botam muito empecilho para trabalhar sem imaginar que prestar consultoria é muito simples quando você faz um contrato de prestação de serviço. Você faz um contrato de prestação de serviço com todos esses seus clientes, você vai conseguir, óbvio, organizando os seus horários, prestar os serviços que os clientes estão demandando para você. Você não precisa ter uma empresa. Então, eu ouço muito isso. A pessoa não iniciou a consultoria porque não tem um CNPJ, não tem um MEI, não abriu uma empresa. Não pensem nisso para a questão de consultoria. Não pensem. Outra coisa bacana que é a questão de vários serviços que você pode ofertar para o teu cliente. Mas a primeira coisa que eu queria conversar com vocês sobre a questão de serviço é a seguinte: prestem o serviço segundo o conhecimento de vocês. Por muitas vezes eu sou chamada para refazer o trabalho de outros colegas, seja de fichas técnicas, seja de rotulagem nutricional, seja de documentação sanitária que os colegas fizeram inadequado. Gente, algumas coisas que vocês podem prestar serviço de forma inadequada pode prejudicar um serviço de alimentação. E aí você queima o seu filme. Então, se vocês querem preservar o nome de vocês como profissional, prestem um serviço que vocês tenham conhecimento, que vocês consigam prestar com qualidade. Então, busquem conhecimento, busquem estudar, saber como faz manual, saber como faz POPs, saber a elaboração de ficha técnica, formação de preço, saber isso para vocês prestarem esse serviço, porque o manual mal feito pode ser que essa empresa seja multada ou aconteça alguma coisa como o alvará sanitário não ser liberado porque você não fez a documentação corretamente, certo? Então, vamos nos propor a fazer essas consultorias segundo o nosso conhecimento técnico. Demandas, a Mari é da Vigilância Sanitária e ela fala o seguinte: porque gera multa da Vigilância Sanitária se a documentação estiver inadequada. Gera mesmo, Mari. Aqui em Fortaleza, eu me lembro de uma documentação inadequada de um colega que gerou uma multa de R$ 1.200. A época gerou uma multa de R$ 1.200. Então, assim, veja que já podem acontecer esse tipo de coisa, né? Como gerar multa, perder o alvará, porque a pessoa fez uma documentação completamente inadequada. E eu acho interessante falar sobre isso, porque nos meus cursos, especialmente elaboração de manual de boas práticas e POPs, que tem já muita gente atuante no serviço de alimentação, quando eu sugiro alguma construção da documentação sanitária, algumas pessoas questionam: Irene, mas eu não colocava isso, ou então questionam sobre o fato de algum checklist, alguma planilha de controle, e daí eu falo nesse curso: olha, se você não colocar isso, você vai prejudicar o serviço de alimentação.
ou se você colocar determinada planilha, determinada documentação, você também pode prejudicar o serviço de alimentação. Então, como a Mari está falando, fazer um manual de boas práticas, um POPs, de forma inadequada, perde o alvará, pode dar multa e você ainda queima o seu nome como profissional. Então, é muito complicado isso. Você prestar um serviço que você não tem conhecimento e ainda prejudicar esse cliente. Em consultoria, existe essa dúvida de vocês, dos meninos que sempre falam comigo, sobre se eu preciso estar implantando a documentação sanitária. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? A Carol falou que travou. Tá tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem, Mari? Dúvidas em relação à questão de manual de boas práticas e POPs. Algumas pessoas me perguntam se eu preciso obrigatoriamente trabalhar implantando a documentação sanitária. Tá ótimo aqui, perfeito. Implantando a documentação sanitária. Ou se eu preciso, tá tudo bem? Valeu, Cris. Beleza. Se eu preciso trabalhar implantando a documentação sanitária ou se eu posso apenas fazer o manual de boas práticas e os POPs. Eu vou dar para vocês um exemplo que é meu, tá certo? Por exemplo, hoje eu fui visitar um cliente para eu pegar os dados desse cliente. Para esse cliente, eu vou apenas pegar os dados e eu vou escrever a documentação sanitária. Então, eu vou até o meu cliente, eu escrevo a documentação sanitária e eu entrego para o meu cliente essa documentação sanitária. Nessa documentação, eu escrevo na primeira folha que eu não tenho vínculos com a empresa, que eu não tenho a responsabilidade de implantar as boas práticas, eu não tenho a responsabilidade de implantar, por exemplo, os checklists, as planilhas no serviço de alimentação e digo na primeira folha que qualquer inadequação que a vigilância encontrar nesse meu cliente, a responsabilidade é do dono. Então, eu sou contratada apenas para elaborar a documentação sanitária, porque sempre gera a pergunta da seguinte forma: Irene, mas se eu fizer a documentação sanitária e o meu cliente não ajeitar as inúmeras coisas que eu observei, eu vou ser prejudicado? Não, você não vai ser prejudicado porque você vai colocar, que é uma das coisas que a gente conversou muito no curso de Manual de Boas Práticas e POPs, você vai colocar nessa primeira folha que você só foi contratado para fazer Manual de Boas Práticas e POPs, que você não tem vínculos empregatícios, não tem responsabilidade técnica e que as coisas que você encontrou que estavam inadequadas nesse serviço de alimentação, você mostrou para o dono e estão lá no plano de ação. O dono sabe o que está errado, mas que você só foi contratada, só foi chamada para fazer documentação sanitária. Então, sempre existe essa pergunta de vocês. Outra pergunta foi a seguinte: Irene, eu fui chamada para fazer rotulagem nutricional, mas eu vi que as boas práticas estavam ruins. Se eu fizer a rotulagem nutricional e a vigilância for lá e ver que as boas práticas estão inadequadas, eu vou ter meu CRN, eu como nutricionista vou ser prejudicado? Não, de forma alguma. Você foi contratado para fazer rotulagem nutricional. A vigilância não faz esse vínculo entre você e uma rotulagem nutricional, você que fez a rotulagem nutricional com as boas práticas inadequadas. Não existe esse vínculo, não existe essa vinculação que a vigilância faz. As boas práticas, quando você é chamado para fazer rotulagem, você fecha os olhos e faz só a rotulagem. Você não foi chamado para fazer boas práticas. Então, vocês têm que conseguir separar muito bem esses serviços. Você tem que fazer isso. A Vitória perguntou, no curso tem modelo de contratos? Tem, eu dou para vocês o modelo de contratos e também dou a questão dessa primeira página no Manual de Boas Práticas.
Porque vocês têm que entender que dá para fazer consultoria só elaborando documentação sanitária. Você elabora e entrega para o cliente. E dentro dessa documentação você fala que você só foi chamada para elaborar. Agora, se o cliente não vai implantar as boas práticas, se o cliente não vai ajeitar tudo que você mostrou, tudo que você colocou em plano de ação, não é sua responsabilidade. Não é. Não é. Não há esse vínculo. Não tem o que ser questionado, gente. Assim como, por exemplo, quando eu vou fazer o manual de boas práticas e POPs, eu já aviso para o cliente que eu não vou dar entrada na vigilância. Não vou. Eu entrego a documentação. É simples. Eu vou, pego os dados, escrevo a documentação e entrego. O meu serviço e a minha responsabilidade cessa a partir do momento que eu entrego. Se ele vai implantar o plano de ação, se ele vai dar entrada na vigilância, o problema não é meu. Isso está em contrato, isso está. E eu escrevo tudo isso nessa primeira página do Manual de Boas Práticas que eu apresento para vocês, porque eu tenho que deixar muito claro que acabou a minha responsabilidade quando eu entrego essa documentação. Então, existe essa diferença de consultoria para eu apenas elaborar e entrego na mão desse cliente, e existe uma diferença de consultoria no qual eu vou implantar. Então, existe uma diferença de elaboração de documentação e implantação. E as pessoas confundem muito isso na cabeça. Vamos lá. O que eu falo como boas práticas? Boas práticas são atitudes que a gente vai fazer dentro do serviço de alimentação, mas também são documentações que têm que estar implantadas, mas também são atitudes que o nosso colaborador vai fazer, e também as boas práticas elas são vistoriadas pela questão da fiscalização do vigilante sanitário, e ele vai fazer o quê? Uma observação visual. Então, quando eu digo que o local tem boas práticas, é porque o local tem as documentações obrigatórias, manual de boas práticas, os POPs, e ele tem as documentações obrigatórias implantadas, então as planilhas obrigatórias implantadas, os checklists obrigatórios implantados, as documentações que os terceirizados me mandam, né? Tem terceirizado de pragas que me manda, se eu tiver um terceirizado de limpeza de caixa d'água, eles me mandam. Eu vou chamar alguém para fazer o treinamento de boas práticas, ou eu faço treinamento de boas práticas. Então, se houver um treinamento de um terceiro, tem que me mandar a documentação de treinamento de manipuladores, mas também os meus colaboradores têm que ter boas práticas, e daí, quando a gente é fiscalizado pela vigilância, eles vão sim para dentro da cozinha ver se aquela pessoa não está pegando no lixeiro, está lavando a mão, ver se a cozinha está limpa, se está organizada e se todos aqueles pontos da RDC 216 estão sendo respeitados. Estrutura, equipamentos móveis e utensílios, pragas, tudo está conforme a legislação. E aí eles vão ver. Então, nós temos a questão de observação da RDC 216, ter a documentação física nas mãos e a documentação física implantada. Quando eu falo em documentação implantada, é o que a Mari falou aqui, que ela aprendeu no curso de boas práticas. Né, Mari? A documentação tem que estar em dia. A documentação tem que estar em dia. Então, Irene, mas me exigiram do terceirizado o certificado de pragas. Beleza. Você tem o certificado? Ah, eu tenho, mas ele tá desatualizado. É de 6 meses atrás. Não está com as boas práticas implantadas. As boas práticas estão implantadas quando a tua cozinha está organizada, está limpa, a questão de estrutura, equipamentos, móveis, utensílios, enfim, tudo está respeitando a RDC 216 e que os teus colaboradores estejam respeitando as boas práticas, enfim, mas que essa documentação esteja física, mas também implantada, atualizada. Em relação a checklists, em relação a planilhas, aí, enfim,
a gente também aprende isso, vai depender do tipo de serviço de alimentação. Existem planilhas, existem checklists para serviços de alimentação que tem, por exemplo, se ele tem caixa d'água, se ele não tem caixa d'água. Serviço de alimentação que tem poço profundo, ele tem determinadas planilhas. Serviços de alimentação que tem determinados equipamentos, eles têm outras planilhas. Então, nesse sentido, quando você trabalha com a implantação de boas práticas, a depender do tipo de serviço, você vai ter várias planilhas ou poucas planilhas. Então, eu já trabalhei, por exemplo, em locais que com poço profundo, bomba de cloro. Então, para esses locais, a gente precisa ter um controle, por exemplo, do cloro residual. Já locais que estão dentro de shopping, a gente pede a lavagem da caixa d'água e o controle do cloro lá do condomínio do shopping. Então, essas documentações, elas vão variar, esses controles, eles vão variar dependendo do serviço de alimentação. Quando você trabalha com implantação, você tem a responsabilidade de fazer o manual de boas práticas, se isso tiver no seu contrato, e implantar as boas práticas. A implantação das boas práticas é você fiscalizar o serviço de alimentação, ver se está sendo tudo feito direitinho, se os colaboradores estão na linha, se a limpeza, a organização, a questão estrutural está ok. E também você vai ter que elaborar as documentações ou então ligar para os terceirizados. Elaborar e implantar. Como assim implantar? Eu tenho um checklist que eu tenho que fazer de 15 em 15 dias. Ela só está implantada se você estiver respeitando esse período. Eu tenho um checklist que é para ser feito de mês em mês. Está sendo feito de mês em mês? Está sendo arquivado? Então está implantado. Então, você tem que ter muita organização, uma pastinha direitinho, para você ter essas documentações implantadinhas em cada um dos locais que você trabalhar. E como eu falei para vocês podem trabalhar ao longo da semana no serviço de alimentação. Você pode trabalhar num serviço de manhã, você pode trabalhar no serviço à tarde, você pode trabalhar em outro serviço à noite. Cada um desses serviços você vai ter um contrato de prestação de serviço. Se você estiver implantando, veja o tempo necessário para vocês trabalharem nessa implantação. Se for um serviço pequeno, dá para trabalhar uma vez por semana, 2. Se for um maior, 3 vezes por semana, 4, enfim. Cabe a você, mas você tem que ver a questão direitinho da implantação. Quando se trata de uma institucional, tudo que não estiver conforme é a responsabilidade do RT. Então, por conta da UAN institucional, entenda, na UAN institucional, você não vai conseguir fazer consultoria. Porque a UAN institucional, ela entra num ponto do nosso conselho que ele tem mais de, acho que são 4.000 refeições, enfim. Existe um ponto do conselho que pede que acima de tantas refeições, o local tenha um RT. Por conta disso, como você vai ser RT, você não pode prestar consultoria. Então, no serviço de alimentação institucional, normalmente o nutricionista fica 40 horas, normalmente o 40 horas é o RT, e essa pessoa RT, ele que vai elaborar a documentação, ele quem vai implantar e ele quem vai ficar responsável pelo serviço de alimentação. Nesse caso, no exemplo da consultoria, nós temos a possibilidade de trabalhar em vários serviços de alimentação. Então, se você tiver pique e tempo, você pode encher a tua semana de serviço de alimentação, mas entendam, faça um contrato de prestação de serviço, né? Porque na consultoria, assim como o conselho fala para a gente, tem início e fim a tua consultoria, nem que você renove esse contrato, e que você ofereça um tempo, né, sei lá, 4 horas, 3 horas, que você consiga implantar. Mas assim, algumas pessoas conversam comigo a seguinte coisa: Irene, eu estou prestando um serviço que
de consultoria no local, ele me chamou, né? A gente, quando é consultor, a gente apaga fogo. Mas aí, Irene, tudo que eu estou pedindo para ele consertar, ele não conserta. Lixeiro quebrado, pia sem sabonete. Se a vigilância chegar, ou sei lá, ou se uma outra fiscalização, eu vou ser responsável, assim, vão jogar a responsabilidade para mim por estar tudo inadequado. E aí o que eu converso nos cursos é o seguinte: documentem que vocês conversaram com o dono que tinha que trocar a lixeira. Documentem que vocês conversaram com o dono que os meninos estão sem o fardamento adequado. Conversem com o dono que tem fio exposto. Mas, Irene, eu já falei, eu falo toda semana, documente toda semana que ele ainda não ajeitou o fio exposto. Documente toda semana que ele não comprou o fardamento. Documente toda semana que você... Documente toda semana. Porque aí você vai dizer, se acontecer algum problema, da vigilância chegar e falar assim: cadê o sabonete aqui dessa saboneteira? Como é que pode uma pia de lavagem de mão sem sabonete? E aí o dono vai falar: pois é, eu tenho um nutricionista aqui. Aí você vai dizer: não, amor, tá no seu e-mail, toda santa semana que eu venho aqui, que você precisa de uma saboneteira, mas você não compra. Está documentado no seu e-mail que você precisa trocar a lixeira, mas você não troca. Entenderam? E daí você vai ver que não é responsabilidade sua, porque você documentou via e-mail que era para ele trocar a lixeira, era para ele colocar sabonete na saboneteira, era para ele ajeitar as borrachas da geladeira que não estavam, que por conta disso elas não chegavam à temperatura correta. Gente, documentem, não sejam bestas, não vão de boca a boca, porque a partir do momento que vocês vão de boca a boca, aí sim, é a sua palavra contra a do dono. E a do dono vai dizer, aí você vai falar: nossa, mas eu avisei para ele que era para trocar essas lixeiras. E o dono vai dizer: nossa, nunca me avisou. Nunca, tá? É tudo culpa dessa nutricionista. E aí vai ser você que vai ser vista como incompetente e você vai ser responsabilizada por isso. Muito cuidado com consultoria, certo? Muito cuidado sobre esse ponto. Você é consultor? Você está lá 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Está. Mas documente tudo que você viu de errado. Documente. Eu sempre estou falando isso nos meus cursos. Eu sempre estou falando para ex-alunos e ex-alunas dos cursos, ex-alunas das graduações, ex-alunos da graduação, para eles documentarem. Documentem os erros, não tenham medo, porque senão você vai ser responsabilizada. E é o que a Mari falou aqui. Eles nunca pegam essa responsabilidade, eles nunca querem essa responsabilidade. Eles pensam que é só ter um nutricionista dentro do local, jogar o nutricionista lá dentro e vai por um passe de mágica, com pó de pilim-pim-pim, tudo vai ficar bom. E eles não sabem que as boas práticas também precisa de que o dono dessa empresa, ele também arque com a questão financeira para essas boas práticas serem implantadas. Então, essa que é o tchan da questão. Você vai trabalhar com vários serviços de alimentação. Você vai ter um contrato de prestação de serviço, mas não é porque você está lá dentro que você tem que se responsabilizar por tudo. Então, documente todas as questões inadequadas que você está vendo e a partir do momento que você vê que essa questão não foi melhorada, saia. Saia, porque você está vendo que você só está lá nesse serviço de alimentação de enfeite, né? Ele não está fazendo nada do que deveria ser feito. Nessa situação, dá para sentir que essa pessoa só quer colocar você lá dentro, se acontecer um problema, responsabilizar você. Então, muito cuidado, porque tem alguns dinheiros que não valem a pena. Tem algumas situações que não valem a pena, até para você como profissional. A Mari perguntou aqui, é cobrado por hora a consultoria? Mari, dá para você cobrar por hora. Sugiro para que você veja esses valores de cobrança pelo seu sindicato, né? Ou então peça uma orientação para o seu conselho. Você pode cobrar por hora, você pode
ver se fazer uma, sei lá, um valor proporcional, enfim. Aqui no Sindicato de Nutricionistas, a gente tem um valor por hora técnica. Eu acho que o valor por hora técnica é R$ 190, é algo assim. Então, veja no sindicato ou no conselho da tua região, tá certo? Para você fazer essa cobrança justa e uma cobrança ética, né? Então, a diferença do consultor para o assessor seria a implantação das irregularidades. A diferença do assessor para o consultor é o seguinte: o assessor ele vai ter que estar lá muito presente. Não é só uma horinha, 2, 3 por semana, ou de 3 em 3 dias. Ele tem que ter, horários disponíveis, horas disponíveis para ele estar implantando tudo. Porque Mari, a Mirella, porque Mirella, se acontecer algum problema, a culpa é sua, certo? O assessor norma é RT, tá entendendo? Então, se acontecer algum problema, vai ser culpa sua, logo você tem que estar implantando as adequações das irregularidades encontradas. Então, o assessor ele precisa ter mais tempo e ele precisa ter mais disponibilidade para o local. Já o consultor não, né? O consultor ele pode fazer ou só a elaboração da documentação sanitária, ou quando fizer a implantação, ele obrigatoriamente ele não precisa ser responsabilizado. Nesse sentido, como eu expliquei para vocês, né? Como eu falei para vocês, quando você documenta todas as inadequações encontradas, você não precisa ser responsabilizado por isso. Você não há de ser responsabilizado por isso. A Danila falou o seguinte, fez uma perguntinha aqui. Tive auditoria e exigiu análise microbiológica da água mensal, sendo que descrevi que era semestral. Seguinte, quando a gente presta consultoria, a gente também tem que ficar muito ligada nessa questão de documentações. Dani, quando a gente trabalha com consultoria, nós trabalhamos para apagar fogo e nós trabalhamos também para responder as perguntas dos donos. Por isso que eu falo para vocês terem conhecimento. Leiam e se aprofundem na nossa RDC, na nossa legislação, nos livros de boas práticas. Conversem comigo sobre essa questão, porque, como a Danila falou aqui nesse exemplo, chega uma auditoria que pediu que a análise microbiológica da água fosse mensal, mas a lei deixa claro que pode ser sim semestral. E se eu escrevi, por exemplo, nos meus POPs, que eu iria fazer análise mensalmente da minha água, não há porquê eu ter que apresentar documentação mensal de análise microbiológica da água. Veja como vocês, quando estão fazendo consultoria, vocês precisam ter conhecimento para vocês darem algumas respostas. Eu converso nas lives, eu converso nos cursos. Eu não bato de frente com o auditor nem com o fiscal sanitário. Mas quando eles me pedem coisas que eu sei que a lei não aborda isso, eu converso, olha, não existe isso na legislação, ou então me mostre na legislação onde é que você está me exigindo isso. Me mostre por que você está me exigindo, por exemplo, que tem análise microbiológica de água mensal. Agora, como a gente conversou lá nos cursos, se eu coloquei nos POPs, aí já é outra coisa. Como a Danila disse que não colocou nos POPs, então não há por que fazer um pedido de análise microbiológica mensal. Veja, pessoal, como a gente está pegando muitos detalhes. Outra coisa maravilhosa para se trabalhar em consultoria de boas práticas se chama treinamento de manipuladores. Fantástico. E o que eu acho super interessante quando eu converso com alunos, ex-alunos, é que eles não sabem como elaborar o treinamento de boas práticas. Existe essa demanda do mercado de treinamento, tanto é que eu fiz agora um treinamento de boas práticas para umas 40 pessoas. É muito constante, é muito frequente eu estar fazendo esse treinamento de boas práticas. E
as pessoas não sabem elaborar, né? Os alunos não sabem o que abordar, quais assuntos que são obrigatórios, como abordar o assunto e quais as documentações que eu devo entregar para o meu cliente após eu fazer esse treinamento. Eu vejo muita coisa na internet das pessoas falando, eu tenho que entregar um certificado, eu tenho que entregar um documento, tipo, para cada um dos colaboradores. Não é bem assim. Uma declaração. As pessoas, elas inventam coisas e demandas, eu não sei se é por maldade, por ignorância, mas o treinamento de boas práticas é uma demanda fantástica para a gente trabalhar. Eu não preciso ser nutricionista do local, eu preciso apenas fazer esse treinamento e eu preciso entregar um documento muito simples para o serviço de alimentação. A Mari até falou aqui, aprendi isso, né? Eu ensinei isso no curso. Foi, Mari, porque existe essa demanda, mas o povo coloca fala muita bobagem e aí a gente fica super ansioso, fica com medo, né, de fazer às vezes consultoria ou de agarrar essa oportunidade de ganhar esse dinheiro extra em consultoria, fazendo o treinamento de boas práticas, porque eu nem sei o que eu tenho que entregar, eu nem sei o que eu tenho que abordar. Como é que eu vou abordar esse assunto? O que eu vou entregar para esse meu cliente depois desse treinamento de boas práticas? A gente não sabe, né? Então, é uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, que eu acho que essa demanda é constante. No final desse mês já estou fazendo o treinamento de boas práticas com os colaboradores, porque o mercado pede. E é praticamente assim como o microbiológico da água, a documentação que sempre vai ser pedida pela vigilância sanitária. E a gente ainda tem um agravante. Pela NT 48, NT que é nota técnica, agora de 2020, ainda se exigiu um treinamento para COVID. Então, boas práticas em relação à COVID. E aí esse treinamento também tem que estar abordando isso. Dá para dar o treinamento, também precisa de contrato. Seria interessante um contrato simples, né, Mari? Só avisando que você vai fazer um treinamento, o valor que você vai cobrar, quantas horas aulas você vai dar e a documentação que você vai entregar ao final do treinamento. Acho que era interessante fazer um contratozinho, né? Se você se sentir mais segura. Eu acho que todo serviço que você prestar, você pode enviar esse contrato de serviço, né? Fica mais legal, porque aí você presta esse serviço com mais segurança, que você vai ser paga, e você deixa a situação, esse acordo mais sério, né? Então, o treinamento como uma oportunidade para você trabalhar em consultoria em serviço de alimentação é simplesmente fantástica. É uma coisa que é altamente demandado. Esses últimos treinamentos que eu fiz treinamento de boas práticas junto com treinamento de Covid, já juntando a RDC 216 com a NT 48. É uma delícia trabalhar com treinamento de boas práticas com o colaborador, eles gostam de aprender esse conteúdo e, além disso, né, a gente tem essa interação com o colaborador, dando também um pouco de conhecimento para as pessoas que trabalham em serviço de alimentação. Me tira uma dúvida, alguém já trabalhou com treinamento em serviço de alimentação ou alguém deixou de trabalhar com treinamento em serviço de alimentação porque ficou inseguro? Porque, olha, nessa semana já 3 pessoas falaram comigo que não trabalharam com treinamento, né? Que não prestaram serviço de treinamento em serviço de alimentação para os colaboradores porque não tinham segurança para isso. Olha só, veja que oportunidade perdida, completamente perdida, porque se sentiu inseguro em trabalhar com treinamento. Eu acho assim, gente, não pode deixar essa oportunidade passar. Vocês têm que se sentir seguros, vocês têm que agarrar isso, mas agarrar sempre com segurança e coerência. A Mari já trabalhou. Tranquilo, né, Mari? Eu adoro fazer treinamento de serviço de alimentação. Eu amo trabalhar com os colaboradores. A Mari também ama.
Eu acho que é uma troca de conhecimento maravilhosa, além de ser uma oportunidade de ganho financeiro maravilhosa. Então, eu acho que é uma área de atuação fantástica para a gente trabalhar. Seguinte, pessoal, quem está aqui, não sei se vocês já viram, mas a Mirella também trabalhou com treinamento. Eu adoro, né, Mirella? Eu acho que você também gosta muito. Já várias pessoas trabalharam com treinamento. Que massa, gente. Fico feliz e eu adoro trabalhar em treinamentos. Olha só, a gente vai ofertar para os meninos que estão, que adquiriram o ingresso VIP, a gente vai ofertar para vocês a gravação das aulas e o certificado. Então, essa jornada, ela vai ofertar certificado para vocês, mas o certificado vai ficar na área de cliente, no pessoal que tiver o acesso ao ingresso VIP da jornada, tá certo? Então, para quem tiver com esse acesso, a gente vai ofertar esse certificado, ok? E o seguinte, eu quero entregar para vocês o PDF com resumo dessa live para vocês. Então, o PDF que eu quero ofertar para vocês, eu vou enviar primeiramente um questionário para vocês. Consegue, Messi? É só entrar na minha bio, tá bom? Só entrar clicar no link da minha bio que você consegue entrar com o ingresso VIP. Eu vou entregar para vocês um PDF com resumo dessa live, certo? E nesse resumo, eu vou enviar para vocês por e-mail. Então, quem se inscreveu na jornada, seja na questão de ingresso VIP ou não, precisa confirmar lá no e-mail de vocês, confirmar o e-mail. Porque eu mandei um e-mail pedindo para vocês confirmarem o e-mail de vocês. Então, confirmem o e-mail de vocês, porque eu vou mandar um questionário. E esse questionário, quando respondido, aí eu envio o PDF resumo para vocês, tá certo? Numa das coisas que o questionário que eu envio para vocês pede é a senha. Então, a senha dessa nossa live se chama Consultora 2021. Eu queria que a minha ajudante, que a minha chefe de sala, que a minha líder de sala de aula colocasse, Rê ou a Mari, coloca a senha que é Consultora 2021, porque uma das coisas que entregam, que pede para vocês no questionário é a senha. O questionário também tem um Telegram. Tem Enem para o certificado? Tem um questionário, claro, tem que ver se vocês ouviram a professora, ouviram a palestrante com carinho, né? Mas as perguntas são super simples, gente. Super simples, são super legais. Tá bom? Não está aqui, não é uma coisa de boas práticas, mas que eu quero falar para vocês. Outra demanda super bacana, fichas técnicas. Então, a gente teve nesse ano, especialmente de pandemia, esses 2 últimos anos, muita demanda de fichas técnicas. As pessoas entraram muito nessa plataforma de delivery. A plataforma de delivery, ela pega um valor muito grande do serviço de alimentação, né? Então, foi pergunta. Carol, mulher, porque eu levo a sério as perguntas. Então, nesse ano de pandemia, houve uma demanda muito grande de fichas técnicas. Por quê? Por conta da questão da entrada dessas plataformas de entrega. E essas plataformas de entrega, elas cobram um valor muito alto para fazer essa divulgação de serviço de alimentação e a entrega. Entenda que a plataforma ela pode cobrar de 25% a 35% do preço de venda para estar divulgando o teu produto e para estar entregando o produto. Então, as empresas chegaram até a mim porque eles não sabiam nem o custo do produto deles. Quanto mais eles queriam saber se valia a pena entrar nessa plataforma e entregar de 25% a 35% do produto deles para a plataforma. Olha só que complicado.
Outra situação que veio agora nessa época de pandemia foi a rotulagem nutricional. Eu até anteontem fiz uma rotulagem nutricional. Por quê? Porque as empresas fecharam, a única possibilidade de entrega dos produtos dessa empresa era em alimentos embalados, né? As empresas não podiam mais abrir para o cliente, e daí, por conta disso, pelos alimentos estarem embalados, eles precisavam de rotulagem nutricional. Então, muita demanda de rotulagem nutricional para pessoas que vendiam doces, tipo bolos, docinhos, para sopas, marmitas, agora sanduíches naturais. Então, muita demanda para fazer essa rotulagem nutricional. Então, daí, olha só, o conhecimento que vocês têm que ter de vários assuntos, porque existe muita demanda no mercado. Agora, demandas novas também ou demandas maiores por conta dessa pandemia. Hoje em dia, os próprios restaurantes estão fazendo suas plataformas, com certeza. Sabe por quê? Porque tu imagina de 25% a 30% desse teu lucro bruto indo para uma plataforma. Ou eles estão fazendo a própria plataforma, ou eles estão entregando eles mesmos, ou então fazendo os dois, entregando e fazendo a plataforma, porque, gente, é um custo muito alto que as empresas têm por conta dessa situação que a pandemia trouxe, né? Novidade. E daí, gente, falamos de vários assuntos, né? Várias possibilidades que vocês podem fazer nessa área de consultoria. E daí, lembra que eu fiquei sempre puxando o assunto. Temos que fazer consultoria com segurança e com conhecimento. Por isso que na live de amanhã a gente vai falar dos erros que a gente não pode cometer nos serviços, quando a gente estiver fazendo consultoria nos serviços de alimentação. Então, amanhã a live vai ser os erros mais comuns na consultoria de serviço de alimentação. Na consultoria de serviço de alimentação. Então, para as pessoas que são novas, que eu não conhecia, muito obrigada por terem ficado aqui comigo nessa live. Para as pessoas que já estão comigo há um tempo, no meu coração, Mari, a Elisa, a Rê, para as pessoas que estão comigo há um tempinho, muito obrigada por vocês terem participado. Seu Francisco. E amanhã a gente se encontra para falar sobre esses erros, não é? Então a gente vai conversar. Obrigada pelas perguntinhas. A Carol, obrigada pelas perguntinhas, obrigada pela participação. A Rai falou que adorou o tema e a explicação. Obrigada, Mari, obrigada, Suelen. Estou de volta. Criou interesse pela área, vem para a área. A Mari tá devendo um presente para a Catarina. Pode trazer um presente para a Catarina, pode trazer um presente para mim. Eu dou meu endereço, eu sou dessas, tá bom? E obrigada por todo mundo que ficou aqui. A live 21h30, que é uma live para horário de mãe, depois de colocar a Catarina para dormir. Mas como diz a música, eu voltei e agora é para ficar e a gente vai ter muitas lives sobre esse assunto de alimentação coletiva. Rê, Mari. E, pessoal, obrigada, Mércia, obrigada por vocês terem participado, viu? Amanhã quero todo mundo aqui. Tem gente que adorou o horário, eu adorei também o horário. Achei um horário bacana, viu? Keila, obrigada e até amanhã, tá bom, meus amores? Ai, tem mamães aqui, entendo, tá com uma filhinha de 3 meses, um bebê de 3 meses. Irmã, eu passei por isso. Agora que tá com 5 meses, tá uma delícia. 3 meses é o mês mais legal de todos. E dá tempo para terminar e ligar o Instagram para ver as fofocas? Não, nada de ver fofoca, vai ver minha live. Cris, amor, adoro. Amanhã quero todo mundo aqui, viu? Senão eu vou mandar para coordenação. Vamos falar de erros mais comuns. Um beijão. Tchau, tchau.